Cara de quem ganha não é cara de quem perde. Portanto, me parece que essa bancada está muito feliz com os resultados das partidas de futebol desta semana de Inter e Grêmio, não é verdade? Mas nós estamos aqui para falar sobre isso e tantas outras coisas que todas as noites nós levamos até você, em todos os cantos desse estado do Rio Grande do Sul. Você que está sempre ligado na Atualidades Pampa, lembrando que a Atualidades Pampa depende muito de você. Nós estamos aqui porque vocês estão aí e aí dá o casamento feliz. É ou não é verdade? Vamos conferir algumas das manchetes desta sexta-feira, que apesar de estar começando o final de semana, nem tudo são flores. Mas o Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro está dando aula de como se faz obra pública no Brasil. Presidente Rodrigo Maia marca as sessões para votação na segunda fase da Previdência. A Petrobras registra o seu maior lucro trimestral da sua história. Vocês vão cair duros. Eu vou falar dos cantores e cantoras preferidos dos velhinhos, né? Dos velhinhos brasileiros entre 65 e 75 anos de idade. É de espantar. Bolsonaro, réu, cara, conseguiu transformar o presidente da OAB Nacional no maior mico na internet. E o caso do diretor do INPE, que foi demitido e, com isso, escancara várias das mentiras do Bolsonaro. Ah, quem é este que apareceu aí, que está ao lado da dona Magda? Pois este é o nosso colega Felipe Conrad. Ele é nosso colega por quê? Porque ele está na nossa empresa, ele é da nossa rádio, ele é um jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já deu para anotar. Começou. E estará conosco a partir de agora, sempre que os nossos colegas estiverem em férias, tá? Então, o Felipe fica conosco aqui, não é aquela coisa, cadê trocar a Aninha, trocar a Carla? A Carla, sexta-feira, não trabalha e a Aninha está ainda desfrutando das suas merecidas férias. Então, o Felipe vai ficando aqui, aí o outro vai entrar de férias. Então, você vai passar a conviver com o Felipe aqui no Atualidades Pampa, porque ele passa a integrar esta bancada. Dona Maria, eu queria desejar boas-vindas ao Conrad e dizer porque trabalhei com ele. Eu conheci, eu participo muito dos debates esportivos e fora daqui em outras rádios também. E ele foi produtor numa grande rádio do Rio Grande do Sul, lá por 2 anos, onde ele fez, imagino que ele vai contar os seus primeiros passos, né? Mas conheci a competência lá do seu trabalho e desejo todo sucesso. É uma bancada como tu vê, pessoal todo muito qualificado, todo muito bem instruído, tu vai ter bons partícipes e com certeza vai aprender muito e vai nos enriquecer muito com os teus conhecimentos. Felipe, na verdade, eu te apresentei, assim, eu fiz um pretinho básico, né? Por cima. Mas o que tu gostaria, assim, que as pessoas soubessem? Até de tu estares aqui, que não foi, de repente, que te escolheram para estar aqui. Tu tinha vontade de participar do Atualidades? Tinha muita vontade de participar do Atualidades, porque política é um assunto que eu gosto muito de debater, gosto muito de falar, estudei bastante política em vários momentos da faculdade, gosto de observar principalmente os movimentos internacionais, o que acontece fora do Brasil e o que isso repercute aqui pra gente, e principalmente um momento de normalização de um discurso que para mim é perverso e tóxico. De quem você está falando? Estou falando do Bolsonaro, um discurso que tenta normalizar trabalho infantil, tenta normalizar xenofobia, tenta normalizar as regras que delimitam o trabalho escravo no Brasil. São vários e vários pontos que eu podia seguir falando aqui. Sim. Então, em um momento que também vejo a liberdade de imprensa atacada, é muito bom estar dividindo a bancada com vocês, poder debater, poder falar em alto nível de política que vai mudar a vida de todos nós. É algo que é fundamental no dia a dia do brasileiro e de qualquer ser humano, principalmente em uma democracia. Sem dúvida alguma. Então, assim, ó, eu sei que vocês vão mandar dizer, vão escrever nas nossas comunicações, nas nossas redes. Eu torno a dizer aos senhores, o Felipe faz parte dessa bancada, estará conosco aqui sempre que algum dos outros colegas estiverem em férias. Gustavo Vitorino, já que o Felipe já puxou o assunto dele, vamos ao teu. Eu queria... Eu vou deixar você respirar primeiro no programa. Obrigado. Mas, que mesmo? Hoje é o primeiro dia. Obrigado. Tu faz a simpática, delicada. Vamos receber ele bem, coisa e tal. Eu vou fazer o discurso dele depois e tá tudo certo. A partir de segunda-feira acaba o recreio.
Olha aqui, ó, o Exército Brasileiro está dando uma aula de como se faz obra pública no Brasil. Pela primeira vez, nós vamos ver uma obra entregue antes do tempo, antes do prazo. Eu nunca vi empreiteira e construtora aqui no Brasil realizar obra pública e entregar antes do prazo, pois a rodovia, a rota ao sul do estado, será entregue antes do prazo, o custo 20% inferior ao que a construtora que abandonou a obra estava cobrando. E mais, não bastasse tudo isso, existe ainda o planejamento para que o Exército, o Batalhão de Engenharia do Exército, venha realizar mais obras no país. Tudo porque está na hora de se habituarem à obra sem propina, à obra sem aditivo, porque obra pública, amigo, a sacanagem é sempre no aditivo. Você faz o edital, vai aquele edital bonitinho, bacaninha, aí se cotiza, aquela coisa, né? Quem é amigo de quem, pega a obra. E aí vem aquele negócio. A obra é paga aos poucos, à medida que as etapas vão avançando, as construtoras vão recebendo. E, claro, sendo amigo de político, você consegue receber antes da hora. Como acontecia até dezembro. Pois bem, a partir de janeiro, esse governo que é xenófobo, é nazista, é não sei o que, fascista, cortou a propina, acabou a propina. Agora é o Exército Brasileiro que está coordenando e vai balizar as obras públicas daqui por diante. O preço vai passar sempre pelo Batalhão de Engenharia do Exército. E pode ter certeza, obras públicas vão cair de 20% a 30%. E o prazo nem se fala. Regime militar, amigo. Entregue dentro do prazo ou antes do prazo. Coisa que, repito, nenhuma obra pública era entregue no Brasil até então. Felipe. Eu quero concordar em partes com o Vitorino, principalmente no fato de que a obra vai ser entregue com antecedência, isso é muito bom, mas discordar em alguns pontos, principalmente no que diz respeito à tentativa de dizer que acabou a mamata, digamos assim, porque o governo Bolsonaro não acabou com a mamata. Se a gente pegar os ministros dele, tem vários que são denunciados, o do meio ambiente, por exemplo, ele é condenado por crime ambiental, então... é um governo que segue com problemas, como todos vão ter, porque não é um partido político que é corrupto, é a pessoa que é corrupta. Se a gente tentar criminalizar um único partido, a gente está acabando com um processo de destruição da nossa democracia. Não é certo. Nos Estados Unidos não se faz isso. Quando o democrata está no poder, não tenta criminalizar a republicana. E o mesmo vale para aqui para o Brasil. Quando a gente tenta colocar que apenas um partido faz parte de todo o nível de corrupção, isso está errado. Porque se a gente pegar as empreiteiras citadas pelo Vitorino, elas fazem desde 1960 parte da construção de Brasília, são as mesmas empreiteiras. Depois, com o governo ditatorial, foram as mesmas empreiteiras que seguiram no governo do PT. E vão seguir, provavelmente, mandando no Brasil, no governo do Bolsonaro. Então, deixa eu explicar uma coisa para o meu jovem participante. Não são as mesmas empreiteiras, não. As empreiteiras que trabalhavam no regime militar eram empreiteiras que tinham um outro processo e um outro mecanismo. E no regime militar, 70% das obras eram realizadas pelo Batalhão de Engenharia do Exército, que até hoje existe e é um dos mais avançados da América Latina. Segundo, eu não culpei um partido, eu culpei uma ideologia que destruiu pelo menos uma dúzia de países ao redor do planeta, que mente descaradamente, porque prega mentiras, se faz de revoltada diante de situações que praticou durante anos, durante décadas. E agora querem que o Bolsonaro mude isso em 6 meses e 7 meses. Essa é uma ideologia que vem pregando e vem deformando também os jovens que saíram ontem da faculdade e que recebem aquela pregação de professores que, na sua grande maioria, se tornaram socialistas e pregam a integralidade do Estado com os recursos, misturando o público com o privado. Não, não é assim. O Brasil vai mudar, está mudando. A ideologia resiste, claro que resiste. A esquerda não quer perder a boquinha. São dezenas, centenas, milhares de cargos públicos que o judiciário, hoje também politizado, também aparelhado, tenta evitar que sejam extintos, pois tudo isso será superado. E vou dizer mais aos senhores, o Brasil se encaminha para uma encruzilhada perigosa, que é o Estado da absoluta larapiocracia que existiu até então, nos últimos 20 anos vinha sendo sustentado, mantido e ampliado,
ou um regime de exceção, que inevitavelmente vai se colocar no horizonte, porque pelo voto mudamos o executivo, mas não mudamos o legislativo e o judiciário. Mas a ideologia danosa continua incomodando. Vamos à opinião do Rucho. Tu queres falar sobre esse assunto? Não, eu só queria dizer em relação à primeira manifestação do meu novo colega e a manifestação do meu colega antigo, eu queria rechaçar a ideologização do conceito do novo participante. Eu acho que é a segunda vez que se diz aqui que todo mundo que sai da faculdade sai doutrinado, né? Eu acho que é isso. Eu tenho só um ponto para acrescentar nisso e para reflexão de todos. Quando que Universidade Federal virou sinônimo de balbúrdia e de coisa ruim? De 20 anos para cá. Quando pobres, estudantes de escolas públicas como eu e pessoas de baixa renda entraram na Universidade Federal. Antes disso, a Universidade Federal era excelência. Depois que pobres, que pretos e que pessoas de baixa renda e que estudaram em escola pública entraram na Universidade Federal, começou esse discurso. Russo. Porque hoje o mundo está globalizado, nós conseguimos ter todas as ideias que nós queremos e nós debatemos e apoiamos naquilo que quisemos, né? Então eu vejo, ele chega para exercer um contraditório com as suas ideias, né? E acho que já vamos começar a rotular na primeira manifestação dele. Foi muito parecido com o que foi feito com a Ana aqui, rotular a Ana também porque saiu dos bancos escolares. Aí nós vamos acabar chegando à conclusão que é melhor não estudar, né? Eu queria de público manifestar meu inconformismo com essa manifestação. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. As pessoas são classificadas pelo que dizem, por suas opiniões. As pessoas são classificadas por isso. Não é pela sua origem, é pela sua opinião, pelo que dizem, pelo que falam. Elas são classificadas, isso é inevitável. Muito bem, eu quero corrigir não, me penalizar ou não penalizar os senhores. Eu apresentei o Felipe, que ele era nosso colega, e eu não disse aonde, né? Ele poderia ser nosso colega até ali, sei lá, no cafezinho. Não, ele é um dos integrantes da Rádio Grenal. Ou seja, Felipe também vai falar, não é? Ele gosta de ser chamado de Conrad, eu vou me acostumar. Conrad. O Conrad vai estar conosco, é nosso colega da Rádio Grenal, que você acompanha sempre, que tem a melhor audiência e tal. Como é que é a tua experiência na Rádio Grenal também? Pois é, vou contar então um pouquinho de como foi meu processo para chegar até aqui, né? Para poder dividir a bancada com pessoas tão qualificadas. Eu comecei na Rádio Gaúcha como estagiário da produção de esportes, fiquei lá 2 anos, cobri Olimpíadas inclusive, e depois vim ser repórter na Rede Pampa, a convite do Diogo Rossi, que é o nosso coordenador ali na Rádio Grenal, que me deu essa primeira oportunidade de trabalhar com a reportagem, de cobrir o dia a dia da dupla Grenal, que era algo que eu queria muito. Ir no estádio, ver treino, entrevistar jogador. E agora, uma mudança parcial, que eu vou deixar de ser repórter na Grenal para entrar nos debates também de futebol. Mas vai trazer... No Dupla em Debate, mas vou trazer muita informação também. Vai trazer muita informação. Vamos falar de futebol também, porque o Chicão tá falando que tá feliz? Acho que eu tô muito feliz. Por quê? Por causa do futebol? Claro, o Fla-Fla ganhou. E o Internacional, crônica de uma morte anunciada. O Internacional tem que sonhar em Libertadores até o dia do jogo contra o Flamengo. Aí o sonho vai terminar. Porque é praticamente impossível alguém dizer pra mim que tu tem mais time contra Rafinha, Felipe Luiz, que mais que esses astros mundiais. Não existe. O senhor vai ficar uma semana fora do programa se o Inter desclassificar o Flamengo. O Inter já ganhou do Flamengo. Se você vier, você vai apanhar. Não cortando o salário, eu vou ficar uma semana passeada. Lindo de você. Eu vou te contar uma coisa. Se tu desse a solução do desejo do Chicão, ele vai passar a torcer pro trabalhar e continuar. Eu vou torcer pro Inter. Ele vai passar a torcer pro Inter. Porque ele sempre quer não trabalhar ou não quer trabalhar, mas quer continuar recebendo. Não dá. Isso não vai ser benemerência. Deixa o Marne primeiro que se manifestou. Glória do desporto nacional ou internacional que eu vivo a exaltar. Fui amigo do autor dessa música, o senhor Nelson Silva, meu querido amigo. Trabalhei com ele em televisão. Fui ator de televisão. Fui ator de televisão. Muito ruim. Vamos fazer uma telenovela. Foi muito ruim, por isso que ele existiu. Eu quero dizer para você, meu amigo telespectador colorado como eu, acredite no nosso time. Já ganhamos, o menino aqui já falou, já ganhamos do Flamengo. Deixa eu falar. Do Brasil, Mário. Vamos ganhar do Flamengo. Sim, senhor. E o Paraguai vai ser campeão do melhor time do Brasil hoje é o Inter. Deixa o Russo falar.
E tu é colorado? Que mal te pergunte? Sou jornalista esportivo. Eu conheço esse jornalista. Vamos ver contra o lado do Grêmio. O Inter jogou quarta e fiz as devidas homenagens na quinta. Foi, verdade. Mas o Grêmio jogou quinta e agora preciso também fazer as homenagens ao Grêmio. O Grêmio foi ao Paraguai e fez uma partida maiúscula. Teve uma vitória significativa em 3-0, já tinha feito 2-0 aqui. E a exemplo do Internacional, ganhou as duas partidas fora e em casa. Isso é muito importante em termos de criar personalidade, de um time crescer dentro da competição. E eu só queria trazer 4 marcas rapidamente, dona Magda, que tornam o Grêmio talvez um dos momentos mais belos da sua história. O Grêmio está com 19 participações na Libertadores, maior número de participações de um time brasileiro. O Grêmio está com 3 títulos, maior número de títulos de uma equipe brasileira. O Grêmio está com 14 participações na quarta de final, maior número de um clube brasileiro. E atingiu ontem uma marca de 100 vitórias na Libertadores de América, maior número de vitórias de um clube brasileiro. Parabéns ao Grêmio e à sua torcida. Não é o campeão ainda, né? Não. Eu falei só de passado. Mais futebol ou eu posso passar para a Roberta, que vai fazer outro assunto? Não, eu só acho que o Russo, eu gosto do Grêmio, torço pro Grêmio. O problema é que é uma missão quase que impossível tu bater Flamengo, que vai passar pela final, e pegar River Plate com todo aquele charme. E o Boca Juniors. O Boca Juniors não tem mole para ninguém. O Russo sabe. Que faz 15 anos que o Boca Juniors chegou, o Riquelme chegou no Estádio Olímpico, bateu no peito, fez 3 gols e disse que chamou todo mundo de horrores, aí foi embora para Buenos Aires. Para com esses times arruaceiro da Argentina. Um minuto que a Roberta quer falar sobre futebol. Mas na hora que começaram a falar de futebol, tu te manifestasse? Não, eu queria dizer que o senhor Marne, ele é o colorado que fica de azul. Melhor bem vestido de azul. Como tu estás Eu bem reconheço de as azul. coisas boas do Isso, Roberto. Ele era um grande matador das novelas. Só isso. Mas eu prevejo vou muitas poupar os dificuldades para o telespectadores dos meus Flamengo, comentários. porque o Internacional está muito arrumado, Chicão. Eu já fiz esse reconhecimento na quinta-feira. O Internacional está com um sistema defensivo muito bom, o Inter não dá espaço para o adversário jogar, e o Flamengo é muito forte no ataque. Do meio para frente, talvez seja a melhor equipe brasileira, mas tem deficiências defensivas. Se o Flamengo não equilibrar isso, corre riscos. Mas o Flamengo vai melhorar do meio para trás porque o Felipe Luiz está chegando para estrear. O Chicão deve estar bastante feliz com isso, lateral de seleção brasileira. E um novo centroavante que é uma incógnita, vai vir também. Vai vir. Porque o técnico do Flamengo ele joga no estilo Johan Cruyff, o estilo pivô. Precisa de um cara para segurar o zagueiro atrás. E não tem esse cara hoje. O Gabigol tá jogando, né? De último centroavante improvisado. Mas mesmo assim, Chicão, o Inter hoje, na minha visão, é quem pratica o melhor futebol do Brasil. Hoje, o problema é que o jogo não é hoje. Mas o problema do Inter é que ele pratica esse futebol, concordo contigo, dentro do Beira-Rio. O problema de enfrentar o Flamengo é o VAR. VAR-Mengo, CBF. Tem que ser roubado! Tem que ser roubado! Depois daquele pênalti vergonhoso, só pra ti. Aplicaram no Meleca lá, pra ganhar dos eletricistas lá que estavam nos postos. Apertar fio. Olha a xenofobia. Tiveram que dar um golpe e o VAR não serviu pra ali. Eu só preciso... Esse VAR é outra vigarice. Vocês me permitem, eu preciso marcar esse momento, que é da estreia do Conrad aqui conosco. O que você disse a respeito do VAR, Vitorino? Concordo com ele. Tá aí, ó. Então, concordou. Esse é o primeiro dia. Vamos ver até quando eles vão se... Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa errada. O que eu disse de errado? Não, é verdade. Só para não deixar passar, por favor, Magda, que o Grêmio voltou a ser Grêmio. O Grêmio voltou a ser aquele time que se impõe, independentemente do local onde está jogando. E isso cria perspectivas. Apesar de alguns erros recorrentes do Renato, o Grêmio parece que nos mata-matas vai pra frente. Muito bem. Mário Barcelos, a tua manchete ou o assunto que tu quiseres tratar? Ou o bonitão, como disse a doutora Roberta. Bonitão. A Roberta é uma figura especial. Eu quero dizer para vocês que hoje é aniversário dos maiores escritores de todos os tempos, um alemão que briga com a Alemanha do Kaiser no início do século passado e vai viver na Suíça pedindo a nacionalidade suíça. Eu já falei em outras oportunidades, desde Hermann Hesse. Hermann Hesse foi um grande, extraordinário autor, de origem alemã, fez os seus cursos todos na Alemanha, ginásio, faculdade, etc. E depois foi viver na Suíça, casando-se com uma moça de
posses, porque naquela época o casamento era uma loteria. Casava-se com mulheres ricas, né? Mulheres ricas para ter um amor. Que o senhor está dizendo que é uma palavra muito chula. Né? O Vitorino que me ensinou. Não, mas não foi o senhor que falou a respeito disso. E o Hermann Hesse construiu histórias fantásticas, como, por exemplo, no livro O Lobo da Estepe, que deu a ele fama mundial. Fez Demian, e especialmente esse livro que eu já mostrei aqui em outra oportunidade, chamado Siddhartha. Siddhartha conta a história do grande Buda, Siddhartha Gautama, essa filosofia extraordinária. Aliás, muita gente confunde, o budismo não é uma religião, o budismo é uma filosofia de vida. Demian, no meu livro de cabeceira. Isso, Demian. Aquela figura é meio estranha do Demian. É um Por livro que não gostava desse? Não é porque eu tive um pensamento a respeito quando li o livro há muito tempo atrás. Então, eu quero dizer para vocês que este homem, esse Hermann Hesse, esse alemão, compõe, através do seu ódio à guerra, o seu ódio a tudo aquilo que foi feito na Primeira Guerra Mundial, deixando esse homem doente de ver tantas mortes, milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial, transformando ele em um dos maiores escritores do mundo. Então eu faço essa justa homenagem. Também quero homenagear nosso querido amigo Emílio Peronte, ex-deputado, ex-presidente, já que vocês falaram tanto de futebol, da Federação Gaúcha de Futebol, que está adoentado, está hospitalizado, nos vê todos os dias. Emílio, um abraço. Querido. Um abraço. E também a dona Ilka Maria, que botou na cabeça que eu sou médico. Mas tu tem cara de... Ah, Tu tem cara. é? Médico de quê? Tu tem Tem cara de ginecologista, tu tem cara. Ah, não. Parou. Marne de Deus. Marne de Deus. Marne, ai, Deus Não, meu. seu Mário, isso não, seu Mário. Isso Só não. para concluir o assunto Segundo futebol, o assunto esportes, eu quero mostrar para vocês a revista Gol, que já está nas melhores bancas, esta que é a melhor revista de esportes que nós temos no Brasil e que tem o comando e a ideia de um sobrevivente, né, Mário Barcelos, nas revistas. Então aqui, olha, ele traz, que é o Aveline, nosso amigo. Nosso querido amigo. Ele traz aqui uma coisa que eu acho maravilhoso, ó. Guarani Futebol Clube, campeão gaúcho, segunda divisão 2019. Ou seja, ele contempla todos os clubes de futebol, assim como tenta contemplar todos os esportes que nós temos. Porque a gente tem algumas carências em alguns esportes. Vou mostrar aqui, ó. O vice-campeão também está aqui, ó. Então, como nós temos algumas carências, talvez ele não fale de todos os esportes, mas se comunicado e se vivenciado algum encontro desses, ele faz porque ele é uma pessoa democrática. E o Avelino conhece o mundo inteiro em função dessa revista. Ele conhece o mundo O Avelino cobriu o Mundial pelo Grêmio, o Mundial pelo Inter, isso. e esses dois clubes que ele menciona disputarão a Série A do ano que vem. Muito bem. Doutora Roberta. Magda, hoje a Petrobras registrou o maior lucro trimestral da sua história. Estou falando de 18 bilhões e 900 milhões de reais. Isso é resultado de um processo de desinvestimento. E segundo o presidente da empresa, o Roberto Castelo Branco, a ideia é focar os recursos para que a empresa se fortaleça. A Petrobras é uma grande empresa, é uma empresa que deu lucros extraordinários e, por incrível que pareça, estava operando no vermelho e teve graves problemas, graças à corrupção. A venda de parte de todas as ações restantes da BR Distribuidora é uma ideia que ele pretende colocar nas próximas semanas. Houve um informativo que foi oferecido aos acionistas e também ao mercado financeiro, dizendo que isso vai acontecer. E, na verdade, eu acho interessante porque a BR Distribuidora, ela é uma empresa muito cara. E não tem por que a Petrobras, já que vendeu o seu controle majoritário num negócio que chegou a mais de 9 bilhões de reais, porque ficar ainda tendo participações no conselho, visto que muitas empresas internacionais não investem em ações e não investem em empresas quando há o sócio governos. Então, isso abre ainda mais as perspectivas dessa grande empresa, a BR Distribuidora. A Petrobras também irá vender 8 refinarias no Brasil para diminuir os seus ativos na área de refino. Também vai vender postos de gasolina que tem no Uruguai e na Colômbia. E também já está diminuindo a dependência de gás natural da Bolívia, porque melhorou a nossa produção de gás natural.
Foi vendida recentemente a TAG+, que é de transportes, e a companhia, então, está diminuindo substancialmente o seu endividamento. Atualmente, ela diminuiu 12%. É um valor substancial, mas ainda é grande para o porte dessa companhia. A Petrobras está focada em investir na sua atividade fim, que é exploração de petróleo e gás. As subsidiárias podem ser vendidas sem autorização do Congresso Nacional, então isso foi uma matéria pacificada pelo Supremo no início desse ano, o que favoreceu toda essa movimentação e essas negociações que a Petrobras colocou em prática, e tudo leva a crer que, uma vez que sabemos que o petróleo vai acabar e as grandes companhias de petróleo do mundo inteiro já estão focadas nesses investimentos, sabendo que há uma necessidade de recolocação, elas já estão se posicionando não como companhias de petróleo, e sim como companhias de energia. Isso vai favorecer que a nossa empresa Petrobras se foque em fontes limpas e renováveis. Então, é uma nova Petrobras. É importante a gente aplaudir esses movimentos, porque ultimamente muitos funcionários extremamente técnicos, gabaritados, pessoas que têm anos de empresa, tinham vergonha de exibir o seu crachá da Petrobras devido a toda essa corrupção que a Lava Jato desvendou. Eu queria só complementar sobre essa operação. Primeiro, a doutora Roberta abordou bem, foi uma decisão do Supremo dizendo que para subsidiárias não precisaria plebiscito, não precisaria fazer nada, e foi vendo. E este lucro espetacular, eu acho que foi qual delas que foi vendida? Foi uma das subsidiárias que foi vendida esse mês. A BR Distribuidora. A BR Distribuidora. Por 9 bilhões. Que impactou, né? Eu sempre acreditei que o simples parar a corrupção dentro da Petrobras, que é o matéria mais precioso, e nós em tecnologia estávamos avançados, a Petrobras teria que voltar a funcionar. Acredito que também no balanço, embora não tenhamos aqui os acordos de leniência, onde as empresas estão pagando a Petrobras pelas infrações cometidas. E que tu tem sempre trazido esses dados para nós. Isso. A leniência, para quem não está familiarizado, são as empresas que lesaram a Petrobras, então indeniza a pessoa jurídica, paga a pessoa jurídica. Então isso está impactando positivamente esses números aí, que sinalizam, eu acho que só para cima, sem dúvida. Que bom que os números são positivos, mas eu tenho um questionamento quanto à privatização, porque ela foi vendida por 9 bilhões, 600, mais ou menos, né? Na verdade, veja bem. E ela teve um faturamento de 100 bilhões de reais no ano passado. Por que tu vende uma empresa que dá lucro? Na verdade, deixa eu te explicar. Quem está atualmente no nosso país é um governo liberal. Um governo que quer fazer com que as empresas trabalhem e gerem emprego. Nós temos sim que focar no pré-sal, que é algo absolutamente extraordinário. As nossas reservas de pré-sal precisam de dinheiro. Os lucros da Petrobras, infelizmente, são grandes, mas ainda assim houve tanta roubalheira, que nós estamos ainda operando no vermelho. Então, qual é o foco? Diminuir os custos e focar naquilo que é a sua atividade fim. Deixar os outros, deixar a iniciativa privada trabalhar com aquilo que não é atividade fim. Eu só não entendo porque era algo que dava lucro. 100 bilhões líquidos em 2018. Não. E aí se vende por 9 bilhões. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Empresa, quando ela é totalitária, hegemônica no mercado, o lucro ela fabrica, porque ela determina as tarifas intermediárias. O que é uma tarifa intermediária? É quando você tem uma atividade meio, não uma atividade fim. A BR Distribuidora é uma atividade meio. Portanto, ela estabelecia as margens de lucros coeficientes de custo de transporte, custo de distribuição. É mais ou menos como dizer assim, Gustavo, vai ter um cartório só em Porto Alegre, você vai ser dono do cartório, e o meu cartório dá lucro. Claro que vai dar o lucro que eu quiser. À custa de quê? À custa da população, de quem paga as tarifas. Hoje, por exemplo, o gás foi reduzido em 8,12% na distribuidora. E mais, a gasolina já caiu 26% no governo Bolsonaro desde janeiro. Isso por quê? Porque está se eliminando a hegemonia na atividade meio, que era onde tinha a corrupção,
onde tinha a propina, onde tinha um cabide de emprego para sindicalista, onde tinha empreguinho para estagiário saindo de universidade pública que precisava tomar boquinha no partido. Então tudo se encaixava lá. O que está acontecendo agora? Estamos botando a coisa no lugar. Então, lucro de empresa hegemônica não existe. É irreal, é fantasioso. O lucro verdadeiro é quando tem concorrência. Olha, eu quero no e-mail do senhor Carlos Alberto de Oliveira Martins, que é o senhor Carlos de Esteio, eu quero dar uma informação, na verdade uma satisfação que merecem os nossos telespectadores. Nem sempre a gente consegue ler todos os e-mails num programa ou nas primeiras horas do programa. Então, o seu Carlos de Esteio, eu não vou dar certeza, mas eu tenho quase certeza que ontem, na segunda parte do programa, ou seja, depois dessa primeira hora e meia, enfim, eu li o e-mail dele. O que acontece, gente? Acontece que, às vezes, os temas são tão acalorados que passa todo o programa. Então, assim, ó, como nós temos... Por exemplo, nós somos aqui 7, 8 pessoas, enfim. Cada um tem a sua manchete. Às vezes, a manchete ou o assunto fica para mais tarde. Entendeu? Então, assim, não adianta vocês me xingarem, crucificar... Estão lhe xingando, dona Magda? Não, mas eles adoram me xingar. Você não se acostumou, eu já estou acostumada. Então, assim, ó, primeiro, não dá para ler todos os e-mails. Isto é uma realidade. Isso eu concordo com vocês. Todos os e-mails a gente não consegue ler. Segundo, a gente lê muitos e-mails mais tarde, na outra parte do programa. Então, assim, ó, por favor, tenham um pouco de compreensão. Não é o caso do senhor Carlos de Esteio, que eu estou dizendo, mas sejam um pouquinho mais educados com a gente, sabe? Se a gente está aqui para fazer isso. Nós só estamos aqui porque vocês estão aí. Ninguém quer comprar briga com vocês. Dona Magda, Chicão. Fala da minha manchete. Muito bom, muito bom. Questão de 1, 2 semanas atrás, Bolsonaro foi crucificado, tanto aqui na bancada como em outras bancadas de jornalistas, que ele não deveria rever o passado, porque o presidente da OAB Nacional, frisa bem, presidente da OAB Nacional, o pai dele foi injustiçado, foi blá, blá, blá. Sabe que descobriram? Que tudo isso começou num dia no aeroporto de Guararapes, num atentado terrorista ao estilo Al-Qaeda, no qual o pai do presidente da OAB Nacional fazia parte. Uma ação sanguinária desse grupo que combatia o regime militar, onde as fotos do Jornal do Comércio existem até hoje, estão na internet, e o Vitorino sabe que o Jornal do Comércio é o grande jornal lá de Recife, publicou, as pessoas perderam cabeças, tudo, um horror, as fotos não dá para ver, não poderia ser nem colocado num jornal, sabe? Então, o filho dele interpelou o Bolsonaro de uma forma mal educada, porque o Bolsonaro não ofendeu ninguém. Agora, prova o seguinte, que o pai era um terrorista, que se estivesse vivo hoje, os americanos iam mandar para Guantánamo. Então o Bolsonaro está cansado de levar paulada dessa esquerdalha mesmo, que quebrou esse país. E graças ao bom Deus nós não temos mais Haddad, não temos mais... todas aquelas canalices, e Lula está na cadeia por causa disso, telespectador. Disso aí. E eles insistem com essa retórica atrasada que quebrou a Venezuela, mandou a Coreia do Norte ser o marginal do mundo. E por quê? Porque vem sempre com aqueles papos. A xenofobia, porque porque o preto... Chega disso. Isso é tudo mentira. Esse ataque contra o Bolsonaro foi um ataque contra a sociedade brasileira. Essa mentira tão grande. Mas virou o mico do Brasil, o presidente da OAB Nacional. O mico mesmo. Porque o Bolsonaro é o cara nisso aí. Ruxo. Vamos tentar organizar essa matéria, que ela é muito polêmica. Primeiro, os 11 últimos presidentes da OAB subscreveram junto documento de apoio ao presidente atual da OAB em relação a que ele foi. Vamos lembrar que o assunto começou não com inverso do que diz o Chicão. Começou com uma manifestação do presidente
provocado, não sei se por jornalista ou porque ele quis falar, onde ele fez uma alusão. Ao se consultar os documentos oficiais não confirmam a versão que diz o Chicão. O Chicão, ele está dizendo uma informação que daqui a pouco ele vai dar a fonte para nós. Não, mas a Globo fez uma matéria com um cara que diz que é os caras os próprios contra-revolucionários que mataram ele. Não, estou dizendo, então dá a tua fonte. Não, eu não estou desacreditando, estou pedindo para tu dar a tua fonte. A tua fonte, Isso viralizou. Quer seguir, eu sigo. Quer seguir, eu sigo. Mas tem uma entrevista Isso viralizou e não é verdade. Ele não isso é fala do fake? pai do... É fake, isso é fake. A manifestação de que o pai do presidente da OAB estaria nessa participação comunista, terrorista, enfim. Sim. Bem, e foi comprovado. Deixa eu só seguir aqui, que senão deixa ele concluir. Mas o Bolsonaro comprovou? Tá, deixa ele concluir, depois vocês... Eu achei oportuno abrir a parte ao Chicão, porque ele deu uma notícia, só não tinha dado a fonte. Tá? As fontes oficiais, até que surja uma nova fonte oficial, exatamente não reforçam a tese do Chicão. Eu tenho batido muito aqui que não vejo no que contribui essas questões. Terceiro, acho que está sendo usado o fórum adequado. Existe o Supremo Tribunal Federal para responder por uma questão que é muito séria, que envolve a história do país, envolve a dignidade das pessoas, envolve um chefe de família. Então, o presidente afirmou que tinha os dados. Então, foi encaminhado, já está no Supremo Tribunal Federal. O presidente está sendo intimado para manifestar, já que ele disse que sabia... Obrigado. Já vamos chegar lá também. Ele está sendo intimado para que ele diga, já que ele anunciou que tinha a versão oficial, que ele anuncie a versão oficial. Como disse o Mani, ele não é obrigado a fazê-lo. Esta Comissão da Verdade, a qual tinha um representante do Exército, ela obedece a alguns critérios. Três critérios podem ser escolhidos pelo presidente, mas 4 pré-requisitos. Tem que ter um representante do Ministério Público, tem que ter um representante do Exército, tem que ter um representante dos direitos humanos. Há uma composição desta comissão. Esta comissão, esta semana, teve sua presidente trocada pelo presidente Bolsonaro e mais 2 integrantes. Presidente que exerceu o seu legítimo direito de presidente. Gostem ou não. Gostem ou não. E ele substituiu seus membros. Então, se emergirá uma nova verdade, não cabe a mim. No momento, eu quero dizer que os documentos oficiais, com um depoimento de um agente do DOPS, que era o órgão de repressão da ditadura na oportunidade, deu e subscreveu o depoimento de que a morte foi como está constando ali. Salvo uma nova versão, então a gente está sendo surpreendido por essas questões de internet. Vamos averiguar, vamos deixar as investigações da minha parte andar. Essa notícia que foi dada pelo Globo, pelo G1, de que um soldado do DOPS, um delegado do DOPS teria confessado... tem um vídeo é um fake news, não é verdade. Delegado nenhum, o nome do delegado citado, eles achavam que o delegado estava morto, o delegado está vivo, é um velhinho, e disse: eu nunca disse isso, nunca confessei isso. E no próprio atestado de óbito, que foi emitido agora, faz 1 ou 2 semanas atrás, tem a palavra provavelmente. Para quem não sabe, a palavra provavelmente define uma hermenêutica de indefinição. Portanto, ninguém sabe. Afirmar que foi morto provavelmente por forças do governo é uma inexatidão que não se aceita num documento. O Bolsonaro disse que vai responder para o ministro Barroso por uma questão de respeito ao STF. E vai dizer exatamente o que ele disse nos microfones. Conversa de caserna. Assim como nós ouvimos conversas de redação, ele ouve conversa de caserna. Agora, não houve nenhuma ofensa, nada. Ao contrário do que o ilustre presidente da OAB, que não me representa, fez com uma advogada que ousou contestar as suas posições ideológicas e políticas. É verdade. Ao contrário das expressões que ele usou para definir o ministro da Justiça e o então juiz que condenou o seu ídolo. Então, assim, se alguém cometeu crime de injúria, calúnia e difamação, certamente não foi o presidente Bolsonaro. Muito bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só para dar o ritmo final, para que o nosso telespectador não fique com início, meio e haja fim. Qual é o fim disso? O Bolsonaro responde ou não, vai ao ministro e então aquele que interpelou, que é o presidente da OAB, ele decidirá. Se ele se sentir ofendido, ele deverá ajuizar então uma ação de indenização diante das explicações prestadas. Se ele se sentir violado, ele faz uma ação buscando a indenização. Se ele se der satisfeito pelas explicações, o assunto encerra.
Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entre as reclamações e a unanimidade dos nossos telespectadores nos e-mails, e eu peço o entendimento que eu estou fazendo geral, primeiro é o fato do governador do estado, Eduardo Leite, ter extrapolado, né, a falta do pagamento, adiar o pagamento de todos os profissionais. A outra é na figura do Eugênio Carlos, que responde e mais ou menos combina com a ideia do Gustavo Vitorino, porque ele cita a atitude do presidente da OAB Nacional com relação a uma colega. E a dona Denise de Bagé diz assim, ó... quem divulga a fonte é a água mineral. Boa noite, amigos da bancada. O Chicão está sendo interpelado para que divulgue a fonte do seu Drops. Porém, é sabido, é jargão popular, quem divulga a fonte é água mineral. Então, para dar uma apaziguada um pouco nas coisas. Ela fez uma brincadeira, mas como eu que fiz, foi o Chicão, foi tu, né? Para que ele pudesse, anunciar. A bola que ter entendido. Não, mas tá certo. Não, mas ela faz com muito bom humor. Não duvidar da informação, pelo contrário. Eu quero dizer uma outra coisa aqui, a dona Alzira, vamos ver o que ela diz, acompanho o programa há muitos anos, nada tem a reclamar, só agradecer, vocês me deixam atualizados, em alguns momentos dou boas risadas, o que me faz muito bem. Na sexta, melhor ainda, Alzira Deber. E como eu sei que o Conrad não se mixa por pouco, eu quero te dizer... Mas, dona Magda, que o Conrad disse que esses memes da internet, dona Magda, é tudo mentira, mas tem fotos aqui da capa do Jornal do Comércio. Mas não é ele, não é o pai dele. Não, mas é outra pessoa que está na capa. E aí tentaram dizer que era o pai dele. O grupo comunista que fez, do qual ele pertencia. Se até o Bolsonaro deu o nome do grupo, que é a Ação Popular de Pernambuco. O fato é que ele não estava lá. Na foto não tem ele. E tratam como se fosse ele uma das pessoas da foto. Mas um ataque terrorista, mas tu nunca vai ver a cara do terrorista. O cara tá sempre por baixo dos... Mas aí, quais são as provas de que ele fazia parte desse grupo? Tá. Uma ditadura que dizia que ele fazia parte desse grupo. Tá, uma ditadura que cerceava... Qual é as provas que ele foi morto pelo regime? Os documentos da Comissão de documento? A Comissão da Verdade. Não, a Comissão da Verdade que tem o Paulo Pimenta. O isento Paulo Pimenta está na Comissão da Verdade. Tem vários membros da sociedade civil. Não tem nenhum do Exército. Não tem nenhum das forças policiais. Para julgar a ditadura. Forças policiais e Exército não tem. Não tem. Não. Então não é Comissão em Busca da Verdade. É Comissão tentando achar pretexto. Ok, deixa o Marcos falar que está quietinho. Em 1979 saiu a lei da a lei que determinou que tudo se cessasse, que os dois lados esquecessem tudo e partisse o país para uma democracia. Me lembro exatamente quando o presidente Figueiredo, João Batista Figueiredo, disse: juro fazer desse país uma democracia. Pode falar o que quiser do presidente Figueiredo, mas ele conseguiu realizar isso. Anistia geral e restrita em 1979. Nós estamos no ano 2019, estamos falando a mesma coisa. Nós estamos cansados, eu já estou cansado dessa história. É todo dia um revanchismo, é de um lado, é de outro, dos dois lados. Dos dois lados. Dona Magda, mas eu preciso Você é revanchista. Algumas coisas, porque algumas coisas a gente fica discutindo, mas algumas coisas são lei. O que eu citei aqui é a lei. A lei que criou a Comissão da Verdade, ela exige que tenha um representante do Exército, um representante do Ministério Público, isso eu não tirei da minha cabeça aqui. Tá? Então, podemos pesquisar a lei, podemos olhar, então dizer que não tinha, então a lei foi descumprida. Então, foi descumprida. A lei, a Comissão da Verdade aqui no Rio Grande do Sul é presidida pelo meu amigo Pedro Ruas. Lembra, Pedrinho? Grande abraço, você participar do meu programa. Pedro Ruas, que é absolutamente isento ideologicamente. Tirou o nome da avenida. Tinha a participação, um dos membros era o deputado Paulo Pimenta. Sabe? Sem comentários. Então, assim, se chama isso de comissão isenta? Não, quer uma comissão da verdade? Vamos fazer pesquisar arquivos, pesquisar quem matou quem, porque a esquerda matou muita gente e ninguém divulgou nada. Ninguém fala. Aí sabe o que fizeram? A lei foi editada numa terça-feira. Aí se deram conta desse furo. Aí na sexta-feira aditaram a lei. A lei era lei que apura responsabilidades do regime na morte de presos políticos. Tudo bem. Aí disseram, presos políticos, puxa, mas teve preso político que foi morto pela própria esquerda. Gente que saiu, foi tratado como X9, foi morto.
Presos políticos, aí aditaram presos políticos pelo regime militar. Eu quero lhe perguntar só, Vitorino, uma questão. Eu não tinha posto fora ainda a matéria, mas tem a composição a composição de como deve ser, do que a lei mandava ser a composição. Dentre os membros da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que por sinal foi o que o Bolsonaro substituiu agora, dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Então existia um ali. Dentre as pessoas com vínculo com familiares das pessoas referidas, então um representante da família. Dentre membros do Ministério Público Federal, repito, Ministério Público Federal, um membro. Dentre os integrantes do Ministério da Defesa, que é aí que entra o Exército, Vitorino. No início dizia integrantes das Forças Armadas e foi alterado. É o Ministério da Defesa. Então, e 3 escolhidos pelo presidente. Essa é a composição, então agora dei oficialmente a composição que formava então essa comissão. Lei 9.140. Os 3 escolhidos pela presidente Dilma Rousseff certamente foram bem isentos. Atestado de óbito, deixa o morte provável, por motivo provável. Deixa o Conrad falar. Uma pergunta para o Vitorino, para os nossos telespectadores. Quais outras ditaduras na América do Sul não foram punidas como a do Brasil não foi? Não teve 300 mortos nessa ditadura? Qual outra ditadura, ditadura da América do Sul aceitaria que depois de, como é o caso do Brasil, muitos anos, um presidente da República exaltasse a ditadura? Uruguai, Argentina, Peru, Paraguai. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor sabe quantos foram os mortos, segundo a Comissão da Verdade, em 10 anos de regime militar? Foi ditadura, foi 21 regime, anos. porque tinha eleições. O senhor sabe quantos mortos foram? Não, informe. Tá, então eu vou lhe dizer. 286, segundo o relatório. 286 mortos é o número de pessoas que morrem no feriadão de carnaval no Brasil. O senhor tem uma ideia? Isso no justifica. Chile foram 121 mil mortos. No Uruguai, 18 mil mortos. Na Argentina, 47 mil mortos. No Brasil, foram 286. Dos quais, esses 286 foram números apurados pela tal Comissão da Verdade. Então, pode tirar metade daí. Pode tirar metade. Porque teve justiçamento, teve soldado fuzilado na frente da família, teve um sargento que foi degolado na frente do seu pai, para servir de exemplo. Isso aí nada vai lá. Bomba que explodiu. Então, assim, não existe a coisa da punição. Querem punir? Vamos punir os dois lados. Se punisse os dois lados, nós não teríamos 20 anos de tragédia econômica, ética, moral e social do Brasil. Porque Lula estaria na cadeia, Zé Dirceu estaria na cadeia, Dilma estaria na cadeia, toda essa turma estaria na cadeia. Então, quer punir? Muito bem, poderíamos punir. Só que o Brasil ficaria melhor. Eu teria torcido pela punição. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entraríamos pro Guinness, né? Seria a primeira revolução, seria a ditadura que puniria que puniria aqueles que sofreram a ditadura. Não, mas peraí, mas não estou falando de ditadura. Tu tá dizendo, o Brasil depois de... Não, o que o Conrad... É isso que eu entendi. Ele quis dizer o seguinte, depois de democratizado, vamos às punições dos militares e dos civis. Depois de democratizados, se punissem os dois lados, por mim não teria problema nenhum. Mas para o Brasil teria sido muito melhor, porque esses 20 anos de tragédia ética, moral que nós vivemos não aconteceriam. Porque toda a turma do PT, PCdoB, pessoal, estava tudo em cana. Doutora Roberta, está muito bonita a sua bufanda. A sua bufanda está muito bonita. É Louis Vuitton. E o Mar é testemunha. Parabéns, Mar, eu só quero que se tu disser que eu estou errado aqui, tu me tira do programa agora. Eu não chego. Tá querendo ir embora. O homem que mais mandava no regime militar... Se o Chicão for embora, eu vou junto. O Vitorino, que é a voz da coerência... Hoje é sexta-feira. Mário, o homem que mais mandava no regime militar, o senhor Mário Andreasa. Meu tio era amigo dele. Morreu pobre, não tinha enterro. E o filho do Lula saiu de empregado de um zoológico de jatinho. Para aí, e ainda colocaram um apelido de esquerda, no coronel brincadeira. Mário Andreasa, que ele ganhava 10% de comissão na ponte. Brincadeira. A maior mentira. A maior mentira do mundo. Eu só gostaria de contribuir com a bancada, fazendo a seguinte questão, trazendo a seguinte questão para os meus colegas. Enquanto a gente está discutindo o que aconteceu lá nos idos de 60, 50, atualmente existem, no mínimo, 13 milhões de famílias sem direito ao emprego. E nós viemos de 14 anos
de uma política dita para os trabalhadores. Vamos discutir isso. Vamos discutir economia. E mais, se o lucro da Petrobras no ano passado deu certo, é graças a um senhor chamado Pedro Parente, um liberal muito respeitado no mercado, que levantou essa empresa e depois deixou Roberto, os outros... mas ele levantou a empresa... Eu preciso falar uma coisa. Não, agora vocês não vão fazer... Eu vou ter que falar. Tá certo. Senão os telespectadores vão me matar. Tá chato. Eu recebi 3 ou 4 e-mails dando as boas-vindas ao Felipe. E perdi as contas de quantos querem te matar. Que ninguém aguenta mais a esquerda, dona Magda. Quantos de tanto de verdade, eu tenho que dizer para eles Ninguém isso. aguenta, mas é normal. E o Felipe sabe, e o Felipe não vai não vai mudar isso, mas eu tenho em respeito, não dá para ler o que vocês escreveram, porque são mais de 100 e-mails. Ponto 1. Ponto 2. Eu estou sem o WhatsApp hoje, tá? Então, desculpa, eu não avisei antes, desculpa, não mande um WhatsApp. E eu acho que tu não esperava nada diferente. Não esperava nada diferente, porque eu conheço como é o debate, conheço como é o público do debate assim, e queria justamente ser uma voz distoante. Mas eu acho muito problemático e por isso eu utilizei nas minhas manchetes que a democracia do Brasil está ameaçada quando vira esse discurso polarizado de que a esquerda é X, a direita é Y. A e pronto. Não. A democracia se constrói com diálogo. É só o diálogo que vai fazer tu ir adiante. E dizer que a ditadura era melhor colocando ponto para que a esquerda era o problema, não. A democracia é sempre a solução. A ditadura nunca vai ser a solução. O direito de escolha sempre tem que ser valorizado. Porque todos pagam impostos. Eu conclamo que os empresários não devem dar emprego para esquerdista. Não devem dar emprego para esquerdista. Porque esquerdista, ele não gosta de empresário. O Vitorino fala todo dia sempre que esse sindicato, não é, Vitorino? Que o sindicato... Dona Magda, eu me inscrevi para... Estourou uma notícia agora que é assustadora, viu? Estourou uma notícia assustadora. O ministro Marco Aurélio acaba de soltar o Elias Maluco. Opa! Ele tá mais maluco que o Elias Maluco, então. O Elias Maluco. O Marco Aurélio. Isso é péssimo. Não, lamentável. Concedeu habeas corpus ao traficante Elias Maluco. Decisão, ministro, se não houver nenhuma outra ordem de prisão contra ele deve ser solto. Que bárbaro. Matou uma pessoa queimada. Marco Aurélio Melo. É esse que fala em ética, que diz que tem que meter o dedo na cara, dar mordaça pro Bolsonaro. Vamos lá, Rochel, o que tu ias falar. Eu só queria, em relação à manifestação que a doutora Beata concordar com ela, só dizer que isso é o que eu estou apregoando aqui, que o nosso presidente tem que parar de levantar polêmicas e olhar para frente. Primeiro, se a esquerda for corrupta ou não, se a esquerda, o Lula está preso, está sendo julgado por um processo democrático e em grau de recurso e vai se decidir, o judiciário vai decidir. O que nós temos que fazer é o que nós vamos fazer agora, essa é a nossa questão, e que erros do passado não dá salvo-conduto para que se erre agora. Sem dúvida. É isso que a gente tem defendido. Então, quando eu vim aqui e brinquei, o Vitorino me contraditou que ele ia dar um conselho e ele deu um conselho exatamente oposto ao presidente, eu continuo brigando pelo meu conselho. Eu acho que nós tínhamos que brigar por uma agenda positiva, nós tínhamos que parar de brigar por matérias que só trazem polêmica. Nós estamos há 1 hora discutindo aqui um assunto porque o presidente um dia não tinha nada que fazer, resolveu falar da morte do presidente da É verdade. Então, verdade. é isso, a gente pode trazer na prática quando a gente fala uma teoria. Deixa eu fazer uma amenidade, que não é amenidade, é uma coisa mega importante. No dia de hoje está de aniversário o senhor Paulo Faller, casado com a dona Regina Faller. Ele está de aniversário, reunido com a sua família. Ele e ela assistem o nosso programa todas as noites. E o Luiz Fernando Andrade e a Rosa Maria Andrade se queixam loucamente que manda. Aí eles mandaram um recado pelo Lau. E aí o Lau mandou com uma queixa enorme. Eles dão um pote até aqui de mágoa. Então, beijos para o aniversariante Paulo Faller, beijo para o Luiz Fernando e para a Rosa Maria Andrade. Vamos ouvir o Magno Barcelos. Eu quero dar para vocês a minha manchete, que foi feita uma pesquisa em que aos senhores de 65 até 70, de 60 até 75 anos de idade, portanto, os idosos como eu, qual é a preferência musical, que não é a minha preferência musical?
Não é. Eu gosto de ouvir um Rachmaninoff, um Tchaikovsky, né? Um Liszt, né? Umas pessoas, um Mendelssohn, nosso Schumann, outro maravilhoso, né? E eu estou espantado com o que os velhinhos gostam de ouvir. Em décimo lugar, Zé Ramalho, esse tá bom. Em nono lugar, Anitta. Que barbaridade. Olha só. Em oitavo lugar, Barbaridade. calma, Henrique Juliano, não sei nem quem é. Sétimo lugar, Jorge Mateus, tudo sertanejo. Bruno e Marrone, esse aí pelo menos canta melhorzinho um pouquinho. Em quinto lugar, o preferido do Vitorino, Wesley Safadão. Aí eu não posso acreditar que as pessoas de 60, 65 anos... Isso aí é Datafolha, né? Não, deixa eu ler, rapaz. A pesquisa deve ser Datafolha. Em quarto lugar, Zé Neto e Cristiano. Em segundo lugar, o Roberto Carlos. Em primeiro lugar, Marília Mendonça. Não, o Marley Barcelos... Mas é polêmico isso aqui. Tá, mas quem é que fez essa pesquisa? Tá aqui, deixa eu ler, meu filho. Tá aqui, Quem ó. será que fez essa pesquisa? A pesquisa foi realizada pela consultoria Senior Lab em parceria com a Deezer, uma das maiores plataformas de streaming de música do planeta. Então, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Eu trabalho com música há mais de 40 anos e nunca ouvi falar dessas duas coisas aí. Nunca ouvi falar nem dessa plataforma e muito menos desse Instituto de Pesquisa. Talvez seja antigo. Eu sou antigo, então eu deveria saber o que eu gosto. E digo pro senhor, com exceção do Zé Ramalho, o resto tudo pra botar no lixo. E o Roberto Carlos também? Também, o velho... O senhor tem uma mania de defenestrar o Roberto Carlos, que coisa impressionante. Garanto que ele sai daqui e bota um CDzinho. Um CDzinho. Mas já peguei muita gente com você. Pois então, um cara de pau. No tempo que eu Com pegava essa carinha, tu já pegou muita cara gente. No tempo que eu pegava alguma coisa, hoje eu só pego carona, e olha lá. E resfriado. E resfriado. Muito resfriado. Olha aqui, ó. Deixa eu te dizer, tem um aqui que gosta de ti. O o Marley Felipe. tá igual uma Felipe. Obrigado, Felipe. Eu estou olhando aqui o WhatsApp, que já está na minha mão, tá? Alguns dizem que a TV aberta mostrou o depoimento do delegado, que o Felipe falou aqui. Deixa eu ver quem mais. Assistimos o programa, eu sou o Renato. O Renato é um cara legal. Eu sou o Renato Bagestan, mini músico de Santa Maria. Gostaria de dizer que assisto a Atualidades Pampa todos os dias, acho um dos melhores programas da TV. Quer saber que dia a Ana volta de férias? Sem ser nessa segunda, na outra, dia 12, tá? Dia 12 ela retorna. E aí, o que mais que ele quer saber? Diz que completa com os 8. Nossa banda foi fazer show em Porto Alegre. Quando vieram fazer show em Porto Alegre, eu vou avisar vocês e fazer um som junto com o Rush e o Vitorino, porque eu sei que eles cantam e dançam. Renato Bagestan. Dançar não. Bagestan de Santa Maria. Roberta. Magda. Dançar não, por favor. Eu gostaria de mandar um parabéns de feliz aniversário a uma telespectadora que é muito, muito fã do nosso programa, a senhora Marlene Scheffer, que está fazendo 70 aninhos. Então, parabéns nossos à senhora. Gostaríamos de saber que a senhora nos informasse se a senhora gosta de algum desses cantores aí, autores que o Mário trouxe dessa pesquisa. Ai, meu Deus. Mas isso é sucesso. Isso aqui tudo é sucesso. É tudo Não, sucesso. ele não disse que todas as pessoas com 60, 65 anos... 60 a 75. A 75, A dona ela Marlene tem está com 70, eu quero hoje. saber dela. Quem Isso. tu gosta dessa relação, Chicão? Isso não existe pra mim. Não dança, Rapidamente aqui, dona Maria. Espera aí só um pouquinho, Gustavo. Pois Tu não. gosta... Olha Não dança a Felipe Anitta fez pra ti. na Padre Chagas? O que é? Se tocar a Anitta na Padre Chagas, Não, mas eu vou na Padre Chagas só para capturar alguma coisa. Azar. Eu trabalho só no delivery. Não interessa. Muito Só para dar uma olhada. bem. Dona Maria, meus Fala. dois abraços. Primeiro, para a dona Gláucia Braga, que eu conheci hoje à tarde, simpática, assiste o programa todos os dias, feliz em aumentar meu número de amigos. E a dona Lúcia Marques da Costa, essa não perde há muitos anos, já assisti antes de mim, então não é por minha causa, mas ela continua fã do nosso Atualidades Pampa. Muito bem. Mário Barcelos, mais notícias. Sobre se eu não passo para ti, tu não fala hoje, né? Já viu, né? Se falar da Venezuela, tem a As notícia gralhas aqui tão do impossíveis. ministro da Indústria da Indústria da Venezuela, o nome dele é Tarek El Aissam, que foi inclusive vice-presidente do Maduro. Está sendo procurado pela Interpol e por todos os organismos policiais do planeta em função dos roubos cometidos na Venezuela. Facilitou o envio de narcóticos a partir da Venezuela, o que incluía o controle sobre os aviões que decolavam de uma base aérea no país e das rotas entorpecentes através dos portos. Esse cidadão, que eu falei que eu dei o nome aqui,
foi o vice-presidente do Maduro. Coisa que eu não entendo até agora, como é que a OEA, ninguém tomou uma providência para mudar o regime da Venezuela. Não importa se é de esquerda ou de direita, né? Eu sou partidário da política alemã. De Mitte, o centro, eu sou de centro. Então não me interessa, eu quero saber o bem do povo, o bem do país. Eu quero falar de coisas do país. Vamos melhorar, vamos fazer com que o país cresça. 5 milhões de venezuelanos já foram embora, vendendo filhos em Roraima. Pelo menos as mulheres sendo assediadas por R$200 até R$6.000. Então essa é a situação da Venezuela. E esse cidadão que será preso, será encarcerado e vai ficar numa prisão lá em Miami lá o resto da sua vida. Vice-presidente da Venezuela. Maria Helena Gomes da Silva, Paulo Garcês, a Eliana Xavier Hofmeister, todos eles ligados no nosso programa, estão assistindo o nosso programa pelo Facebook e mandando as suas manifestações, as suas opiniões. Felipe. Em relação à música, estão xingando o Marne. As pessoas, as velhinhas aqui estão dizendo, o Marne tá maluco, cadê a nossa turma? Nossa turma é os boleros. Eu tenho o maior número de discos do Sr. Francis Albert Sinatra, nascido no dia 12 de dezembro do ano de 1915 em New Hoboken, New Jersey, né? O pai dele era bombeiro, acho que deu essa chama extraordinária ao Frank Sinatra. O meu cantor preferido é o Sinatra. E a minha cantora preferida é ela, Barbra Streisand. A tua cantora preferida é a Anitta? Eu sei. Para aí, ouvir o gosto musical do nosso colega. Pode ser. Eu gosto muito de Brasa. É uma banda que eu acompanho bastante, mas não sou tão do funk. Não, tu não, Roberta. Pior é que eu não posso falar assim com a Roberta e dizer assim, tu fala grosseiramente. Mas eu ouço tudo, na realidade. Eu queria dizer que eu sou fã de quase todos os predicados da Anitta. Ah, bom, mas não da música. Já votei, né? Já votei. Da Secura também. Fala, Roberta, fala, claro. Não pode dizer essa hora, né? Parou? Predicados, tu não aprende? Mas eu queria falar dos predicados. Que ela tem um predicado que é interessante, o resto... Mas não pode dizer essa hora. Não pode. Então eu vou mudar de assunto, vou tratar um pouquinho mais sobre as bolsas internacionais do mundo inteiro que foram tremendamente afetadas com a guerra comercial dos Estados Unidos e a China. São as duas maiores economias do mundo. A bolsa, o principal índice da Alemanha teve queda de 3%, isso é muito. A França também. Na Ásia, o mercado também foi atingido. No Japão, o índice Nikkei fechou em queda de 2,1%. E essa guerra comercial, ela cria um efeito dominó, né? Justamente porque a gente não sabe até quando ela vai. E criam esse efeito gangorra, uma hora a bolsa sobe, outra hora a bolsa desce, e com isso a gente percebe que os investidores seguram os investimentos, porque ninguém sabe para onde vai esse jogo de comércio internacional. E para nós brasileiros é muito importante, por quê? Porque, por exemplo, vai afetar naturalmente o bolso dos consumidores americanos. E as empresas americanas não querem que o consumidor pague impostos. Isso é uma visão muito americana. O que a empresa, por exemplo, a Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos estão fazendo? Eles já estão procurando fornecedores de outros países que não a China para não precisar repassar essas tarifas que os Estados Unidos estão impondo sobre esses produtos que entram nos Estados Unidos. É bom lembrar que a tarifa vai passar de 10% para 300 bilhões de dólares de produtos que são importados. E veja bem, essa guerra comercial começou em julho do ano passado. Eu tenho sempre colocado aqui aos senhores a novela desse jogo todo, mas até então a China sempre retalhou. Só que tem um grande problema. A China, ela não compra tanto dos Estados Unidos. Ela precisa vender mais para os Estados Unidos. E uma vez que os Estados Unidos estão também olhando para outros mercados, como, por exemplo, hoje está abrindo mercado de comércio de carnes com a União Europeia, está numa negociação muito intensa conosco aqui no Brasil. A China vai ter que se posicionar. O problema da China é mais grave, porque muitas marcas americanas, grande parte das marcas americanas... Tem fábricas lá. As fábricas são na China.
Então, assim, é uma encrenca para os dois. O que o Trump está tentando fazer? Está tentando impedir que a China faça aquilo que se dizia na virada do século. A China ganha uma guerra com os Estados Unidos sem disparar um tiro. Basta despejar as reservas cambiais dela no mercado. O dólar vai a 50 centavos. Então, assim, qual é a preocupação do Trump? É reverter essa tendência, porque a China tem 2 milhões de escravos. Ninguém consegue competir em termos de custo de mão de obra com a China. Porque lá não tem legislação trabalhista, não tem carga horária, tem justiça do trabalho, não tem coisa nenhuma. Lá a carta de demissão vem junto com uma bala, se o cara reclamar. Então, assim... Alegria do Chicão, alegria do Chicão. O salário da China subiu, passou de $30 por mês para $42, é a média hoje. Então, é praticamente a mão de obra escrava. Então, não tem como competir com a China em termos de custo de mão de obra. Como é que um país pode proteger o seu parque industrial? Criando barreiras alfandegárias. Ao longo do tempo, a China passou a comprar menos, como a Roberta disse, dos Estados Unidos passou a comprar mais da China. Como é que os americanos tentaram contornar isso? Buscaram joint ventures com o governo chinês e levaram fábricas americanas para território chinês, para utilizar a mão de obra barata. O americano é esperto. Tá baratinho, vou lá e os China lá trabalham de graça para mim. O que está acontecendo com isso? A capitalização da China se tornou inevitável. Se você pegar qualquer produto americano hoje de alto consumo, do tênis Nike ao iPhone, tudo é fabricado na China. O que o Donald Trump quer? Ele quer criar barreiras alfandegárias para que essas fábricas voltem para o território americano. É uma guerra? É uma guerra econômica. E só para complementar, os investimentos em negócios entre os Estados Unidos e China atingiu, na semana passada, o menor patamar desde 2014. E segundo esses estudos, os analistas entendem que os produtos mais afetados chineses vão ser o telefone celular, brinquedos e alguns alimentos. Eu só queria dizer a importância que tem isso, porque a briga de cachorro grande sempre estoura em quem está em volta. A nossa bolsa não parava de cair exatamente por causa disso. Então, a minha preocupação é com economias frágeis, que nem a nossa, sofrerem por essa briga. Nós conseguimos reagir quando o anúncio da votação da Previdência, a nossa bolsa reagiu um pouquinho. Na verdade, hoje, só para complementar, a bolsa ela fechou em alta, a Ruschel, ela realmente oscilou, graças a esse cenário externo, ela fechou em 0,54% de alta, somando 102.674 pontos. E finalizando, o dólar fechou em alta de 13,89. Olha, aqui no nosso WhatsApp, mas muito bom o programa, assisto sempre, gosto muito do bate-papo de vocês. Manda uma boa noite para o meu pai Carlinhos, mas o senhor não disse o seu nome. Como é que eu vou saber? Como é que ele vai saber que é o seu pai, né? As pessoas não sabem. E também aqui a Aurora Pedra, bom final de semana para vocês. Irene Lewandowski, ó, de Tramandaí, sempre bom estar com vocês. Maria Helena da Silva e o Paulo Garcês que diz, estou viciado no Atualidades Pampa. Doutor Ruschel, a sua manchete, por favor. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado. Aguardei paciente. Não podemos perder tempo com os Lero, do seu Rolando Lero. Vamos? Eu estou sendo xingado antes da minha... Não xinguei, eu só lembrei. Estou sendo admoestado antes. Admoestado. Admoestado. Dona Magda, até fiz uma correlação com a manchete da doutora Roberta, porque a bolsa estava caindo por essa questão internacional, quando entrou a notícia do Rodrigo Maia, e aí a bolsa chegou aos números apontados pela Roberta ali, em ascensão, e terminou o dia assim. Porque a notícia é boa. O presidente Rodrigo Maia marcou para completar as 8 sessões que permitem ir à votação a segunda votação da Previdência. Lembrando que na primeira votação podia se alterar o projeto. Agora, Selmari, só pode suprimir o projeto. O projeto é esse, nós podemos tirar coisas do projeto, mas não tem mais aquela discussão de bota isso, bota aquilo e tira outra. Não pode mais. Tu só pode suprimir. Continuam precisando 308 votos. A primeiro turno passou com larga vantagem, passaram com 379 votos. Depois dessa aprovação, o que se aprovou ali? Se fez 4 alterações, e essas eu tive que anotar, que foram as emendas. Nós tínhamos os dados gerais do projeto, mas houve 4 alterações e emendas que estão sendo votadas, então, nesta segunda votação. A flexibilização da aposentadoria das mulheres,
A questão dos policiais foi mexido nos prazos, e até foi um pedido do presidente na oportunidade. Baixou de 20 para 15 a aposentadoria dos homens na iniciativa privada, o prazo médio, e os professores foi também flexibilizado um pouco, porque estava muito ruim. Essas 4 questões que mudaram nas emendas. Ora, precisa 8 sessões com no mínimo 51 participantes. 3 sessões já foram feitas antes, então serão 5. Então foi marcado um cronograma super rápido para que ele possa, entre terça e quinta-feira, levarmos à votação. Votado isso, se for aprovado, ela vai, então, segue para o Senado. Lembrando só que este projeto ele passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, depois foi para a Comissão Especial, depois vieram as mencionadas emendas e agora chega, então, para a votação plena em segunda votação na Câmara. Muito bem, vamos aos aniversariantes. Fui claro, fui rápido, dona Magda. Muito quando sou rápido, eu fico feliz que eu lhe satisfaço, dona Magda. Muito bom. Aprovado. Eu sempre me lembro do grande Baruch Spinoza, eu já comentei diversas vezes a respeito dessa grande figura que escreveu um dos grandes livros chamado Ética, que aliás deve ser o livro de cabeceira dos políticos brasileiros, de todos. E ele sempre dizia, a essência do homem é a vontade. Toda pessoa que tem vontade e que persegue os seus objetivos lá chega. Dito isto, quero falar dos aniversariantes de hoje. Gostou? René Lacoste. Quem é que usa camisa Lacoste? Eu usei muito o jacaré. Inclusive, eu descobri quando a boca do jacaré tá para fora. Eu disse até para o Paulo Sérgio, ele usa muito Lacoste. É quente a camisa. Quando é para dentro, a boca do jacaré é falsificada. Qual é que o Vitorino usa? Ele era um tenista que se tornou uma marca de Não provoque, é cor de rosa, choque. Bom, o Vitorino não usa isso, né? Vai lá. Pois não. Acho que eu vou arrumar problemas com o Estatuto do Acho Idoso. bom tu não romper nada, Pois que pode dar o senhor problema. também é idoso, não fale nada. Zélia Gattai. Zélia Gattai foi casada com Jorge Amado, se conheceram os dois, eram viúvos, etc., se conheceram e casaram, foi um casamento absolutamente feliz. E ela, a Zélia, de todos os livros, ela escreveu muitos livros, eu tomei nota de algo que ela escreveu. Continua achando graça nas coisas, gostando cada vez mais das pessoas, curiosa sobre tudo, imune ao vinagre, às amarguras e aos rancores. Isso é uma mulher postada na vida. Depois da Zélia Gattai, falo do Hans Ulrich Rudel. Esse é um piloto alemão, foi piloto na Segunda Guerra Mundial. E eu já comentei, inclusive, foi piloto de Stuka. Stuka era um bombardeiro alemão que no começo da guerra arrebentou com a RAF, a Royal Air Force e todos os aviões, né? E depois foi ficando ultrapassado em função do desgaste da própria guerra. Ele escreveu uma biografia, eu li a biografia dele, trouxe até o livro aqui, mostrei o livro aqui desse homem que foi considerado um herói na guerra, né? Perdeu a guerra, é isso aí, todo mundo conhece a história, não preciso repetir. O Patrice Lumumba, herói do Congo, era congolês. Hoje o Congo se chama República Democrática do Congo. Tem uma particularidade que faz fronteira com um país que eu amo na África, que é Angola. Imelda Marcos, esta história é bem conhecida pelo senhor Chicão Tofani. A mulher que tinha mais par de sapato no planeta, mais de 2.000 pares de sapato, era uma ditadora muito bonita. Infelizmente morreu, lá da Filipinas. Isto. Carlos Saúl Menem, presidente da Argentina. O homem que criou a paridade do dólar, o peso com o dólar lá. Acabou com a Argentina. Quando ele entregou, Saúl Menem... E fez escola, né? O nome dele era Dom Facundo. Porque ele usava um negócio aqui, uma melena. Qual é o nome disso aqui? Costeleta, uma né? costeleta que vinha até a boca, que era horroroso, cara. Carlos Saúl Menem. Casou com a Miss Universo, muito bonita e tal. E era apresentadora da televisão, levou um pedal. Mas isso é do jogo, né? Mas ele aceitou o pedal. Vocês, algum comentário social a gente deixa pra depois. E aí postaram a fotografia dela com o garotão. Diz que até que era o Chicão na época. Bom, Vicente Fox, o político mexicano que foi presidente daquele belo país. A Dani Carlos, de 44 anos, está completando hoje. E Lindsay Lohan. A linda Essa atriz, é uma maluca. 33 anos, linda atriz americana, linda, quem conhece a imagem dela. Só que essa moça enveredou por um caminho muito triste, que é o caminho da droga. Jogou fora uma carreira, jogou fora uma vida, até hoje ela é tratada, já foi presa, condenada diversas vezes. São esses os aniversariantes do Ana Magda. Muito bem. Doutor não, o senhor Chicão Tofani. Quero mandar um abraço aos meus amigos do restaurante Noi, que é um dos meus novos restaurantes que eu curto muito a gastronomia. Fica no Radisson Hotel, uma coisa chiquésima.
embaixo de um átrio de quase 30 metros de altura. Então, eles Não poderia ser diferente, Chico. Tem a assinatura de Demir Simonetti. Exatamente. E tem lá o melhor salmão que eu comi aqui em Porto Alegre. Muito legal. Muito bem. Conrad. Bom, meu assunto da manchete, manchete foram as Que mentiras... até agora tu não falou da manchete? Não, foram as mentiras do Bolsonaro que ele conta, são várias no decorrer desses 6 meses, mas eu vou me focar numa em específica, porque hoje a gente teve a demissão do Ricardo Galvão, ele que era o diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi demitido depois de uma polêmica quando os números do INPE demonstravam que 88% da Amazônia foi desmatada a mais no mês passado em relação ao mesmo período do ano passado. E isso é muito perigoso, porque a grande commodity do futuro é o meio ambiente, é a água, e o governo Bolsonaro vem repetidamente fazendo atitudes para prejudicar o meio ambiente. O Ricardo Salles, que é o atual ministro do Meio Ambiente, ele foi condenado em primeira instância por um crime ambiental em São Paulo, por ter favorecido mineradoras nas margens do Tietê. E ele vem paulatinamente colocando um processo que vai cada vez mais aumentar o desmatamento da Amazônia junto com a expansão do agronegócio. A gente viu, por exemplo, no mesmo período da reforma da Previdência, uma isenção gigante de 80 bilhões para o agronegócio, enquanto o trabalhador comum vai ter que pagar a conta para o INSS. E é para o grande agronegócio porque é em cima de exportação, não é na agricultura familiar, que aí faria algum sentido para incentivar. Então, a demissão autoritária de um técnico, um cientista, que estava há muito tempo fazendo esse trabalho, porque o Bolsonaro mentiu sobre os dados, ele trouxe os dados reais, e aí o que o Bolsonaro fez? Demitiu ele, como ele tem feito para encobrir vários processos que diminuem a nossa democracia. Marli Barcelos. Interessante o jovem, né? Chamando o Bolsonaro de mentiroso. Chamou o Bolsonaro de mentiroso. Sim, Chamou aqui eles não respeitam o presidente da República República aqui no país. de mentiroso. Né? Por isso que não pode ter democracia, tem que ter urutu aqui. Não é Quando ele urutu, diz que não existe fome no Brasil, ele não está mentindo? Mas ele voltou atrás, ele recolheu. Mas ele mentiu. Mas isso é mentira, mas isso é mentira. Você pode estar mentindo aqui na mesa também. Quando ele O questiona... senhor pode estar mentindo aqui na mesa também. Eu estou dando os O dados. senhor está dizendo um dado que o senhor quer falar, o senhor falou o que quer, não é assim. Mas é o Você dado não do pode Instituto dizer que o Nacional de presidente- Pesquisas Isso aqui é uma Espaciais. concessão pública. Uma televisão é uma concessão pública. É só isso que eu tenho para dizer. Não pode. Quem é que assina a outorga? É um presidente da Tem República. respeito ao presidente. O esquerdista não tem respeito a nada. Não, eu não estou dizendo Só que ele é bomba. esquerdista. Isso eu também Ele não está estou dizendo que dizendo ele tem um Tem pensamento. levantamentos de mais de 100 mentiras que ele disse nos 6 meses de Mas governo. ele tem um pensamento. Ele mente constantemente. Bom, o ministro Marco Aurélio concede habeas Tá, corpus... não, peraí, o assunto terminou? Não, eu tô Não, vai falando. perder Claro, maluco, não sei. Então eu quero falar sobre esse assunto. Também estou topicamente. inscrito. Ah, eu não Sobre vi. a história das mentiras, isso é retórica normal, né? A eleição já acabou, mas parece que não entendem isso. Sobre o INPE, eu vou aos fatos, eu gosto de tratar dos fatos. Eu tenho lado, mas eu trato dos fatos, eu não tenho retórica. Primeiro, o Bolsonaro nunca deu números de desmatamento no Brasil. Quem deu o número de desmatamento no Brasil foi esse diretor do INPE, que é um técnico, mas é um ideólogo. Foi posto lá exatamente naquele processo que eu falei que o Bolsonaro vai ter que enfrentar por muitos anos, que é o processo de descupinização. Ele vai ter que tirar todo o lixo de esquerda que está enterrado dentro da máquina pública e foi colocado lá por 20 anos. O presidente do INPE, ele não encaminhou ao Ministério os dados. Ele convocou a imprensa para divulgar o número. 82% de aumento em um ano. Aí, eu me dei o trabalho de fazer a conta do que isso representaria. Nós teríamos que ter quase o dobro de motosserras, quase o dobro de madeireiras em menos de um ano instalados na Amazônia para atingir esse número. Portanto, o presidente do INPE mentiu. Ele foi quem Imagens mentiu. espaciais, Vitorino. A imagem espacial que tem 90% de precisão é utilizado em todo o mundo. Eles estão revisando. É uma tecnologia internacional. Eles estão revisando as imagens espaciais. Deixa eu falar, Por favor, Já vou terminar, acho que eu já passo para ti. As imagens espaciais estão sendo todas elas revistas. O que acontece? O presidente do INPE agiu de má fé. Ele tem que passar ao ministro e quem tem que informar números é o ministro ou o presidente da República. Não é o presidente do INPE em entrevista coletiva. Ou seja, ele visivelmente agiu de má fé, agiu ideologicamente para manter o governo, que paga o salário dele, que dá o emprego para ele. Resultado. E nem levou um pé na bunda. Foi ele que de vergonha pediu para sair.
Não, ele foi comunicado que foi demitido. Não, senhor. Ele pediu demissão. Ele pediu demissão, está em todos os veículos de comunicação. Desde que não seja Folha e Globo, claro, né? Os veículos de comunicação minimamente confiáveis. Ele pediu demissão, disse que não tinha mais clima, que se sentia mal e pediu para sair. Fez bem, porque se não fizesse, ia levar um pé do mesmo jeito. Porque ele foi notadamente partidário, ideólogo e agiu de má fé. Bolsonaro, vai em frente, tem muito que fazer de limpeza na máquina pública. Roberto, seguindo as notícias, eu gostaria de trazer nesse mesmo assunto que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sabendo que há muitas distorções de informações, já preparou um material onde traz dados e informações bem adequadas e corretas e vai viajar nos próximos meses a vários países para apresentar os números do nosso governo a respeito desse assunto. Outro ponto que eu gostaria de trazer para o nosso debate é que, até então, a nossa floresta, que é sim um bem muito importante, está sendo muito apropriada por organismos internacionais. Ela não está sendo nossa. Então, se espera que ela tome o partido para nós, que ela seja nossa, brasileira, e não desses organismos internacionais que têm muitos interesses. E o Ricardo Salles está mexendo realmente num vespeiro. Tá, deixa eu trazer alguns dados complementares aqui, tentar dizer o que não foi dito. Primeiro, meu colega trouxe os dados de 88% de junho e ele não tinha os dados de julho, que são 212%. Ou seja, é mais que o dobro ainda. Segundo, esses dados estão sendo atestados. Nós mostramos a capa ali sem explicar o que era. Se puderem botar a imagem de novo, é uma das revistas mais conceituadas do mundo. Já vão colocar. The Economist. Ali, The Economist. Sim, mas ele recebeu as informações do INPE. Recebeu as informações do INPE. Você diz uma mentira e depois espalha a mentira. Aliás, é o método da esquerda. Quando eu for falar, me põe a imagem ali, por gentileza. Obrigado. The Watched for the Amazon. Tá? Então, a morte vista, vendo-se a morte da Amazônia, é mais ou menos isso, para não ser ao pé da letra, tá? E outros periódicos mundiais atestam isso. Se eles não conferiram na origem, aí também não vou desacreditar uma revista conceituada como é o The Economist. E a terceira questão é que o presidente ao sair, ele disse para o ministro uma coisa que com certeza o ministro fará a manifestação dele, que o ministro concorda com ele, que o ministro sabia desses dados, de como era calculado isso, como são feitas as potes, o trabalho de monitoramento, e que a demissão vem do presidente e não do ministro a quem ele estava subordinado. Eram os que eu tinha de complementação em relação ao que se discutiu. Mas eu insisto na informação que está em todos os jornais. Ele pediu demissão, disse que não tinha mais clima. Ele não foi demitido. Ele pediu demissão. Ok, fala... Não, eu tenho uma tréplica em relação a esses dados que o Ricardo Salles vai divulgar aí nos próximos dias. Isso nada mais é do que o governo demitindo quem diz a verdade para tentar contar a sua própria história. A gente teve nos últimos meses uma carta de funcionários do IBAMA dizendo que o Ricardo Salles estava cortando a independência do órgão e cortando a independência desses funcionários. Tá na internet, qualquer um pode pesquisar. O mesmo Ricardo Salles, que eu já tinha dito, é condenado. Ele é um ministro condenado por problemas ambientais. O Ricardo Salles não, é que sabe o que acontece? O Ricardo Salles segue adiante também, viu? Vai limpando a petralhada toda, vai limpando. E mais um detalhe, a Noruega e a Alemanha já anunciaram que estão pensando em parar de pagar o fundo da Amazônia para o Brasil. Que por maravilha. conta, vai ser bom para nós. Que maravilha. Por conta desse tipo de... A França também. A França também. Por conta desse tipo de processo que vai destruir o meio ambiente. Ele não vem sozinho. São 1 bilhão e 900 milhões de reais que essas duas nações dão para o Brasil. E o processo não vem sozinho por quê? Porque ele está ligado diretamente à liberação de agrotóxicos, ao crescimento do Ministério da Agricultura na relação ambiental. E isso, daqui para frente, vai só aumentar. Isso daqui para frente vai ser muito prejudicial. Dona Magda, eu sou um professor de história e o Mani vai ser o fiel depositário do que eu vou dizer agora aqui. Esses europeus são cínicos. Fiel depositário. São cínicos, porque a Inglaterra detonou toda a floresta dela, a Alemanha também. As Ardenas na França. Então, sem dinheiro. As Ardenas Não na der, França não tem mais terminou como pagar e os nós. Petralha quer que nós mantemos uma floresta
improdutiva para nós. Nós temos que ter dinheiro aqui, ter grana. Eles querem que tenha bastante oxigênio no planeta, então eles têm que pagar bastante dinheiro para nós. E não fazer que nem Torres. Torres, o prefeito queria botar um teleférico lá, não pode porque tinha um bichinho lá em cima, um papagaio no Morro do Farol. Quer dizer, esses petralhas só fazem isso aí para nós aí. Papagaio com arroz. Eu só queria entender se o Chicão está adotando agora uma tática antiga. Quem discorda é petralha, não? Porque eu estou discordando, tu está nos chamando está chamando a nós? Eu estou discordando dele. Eu acho que quem discorda do Bolsonaro é petralha. Porque o PT é o maior inimigo do Bolsonaro. Tu vê todo mundo, nunca elogia o Bolsonaro, só queima o Bolsonaro. Isso é verdade. Não, o Ministério de Infraestrutura, por exemplo, está muito bem. É um ministério que está bem, que vai ter o seu maior investimento em anos. Mas quando há problemas em determinados pontos, a gente tem que ressaltar. E há problemas na questão ambiental, tanto que o mundo inteiro está falando que há problemas. E se a gente for pensar, o debate climático ele está cada vez mais em evidência. Nos Estados Unidos, a AOC, a Alexandria Ocasio-Cortez, tentou implementar o Green New Deal, que era para taxar grandes empresas e grandes indústrias no carbono, para ver se diminuía a produção. Não conseguiu, porque o Trump não deixou. A gente vê diversos movimentos que tentam buscar uma solução para o clima mundial. Na Europa, a gente teve altas temperaturas na última semana, históricas. Nos Estados Unidos, incêndios em grandes cidades. Então, a questão climática, ela não é um debate vazio. Ele é um debate que tem que ser feito da maneira certa. A próxima grande commodity do mundo não vai ser mais o petróleo, vai ser a água. E hoje, a água brasileira está saindo por 0,02 centavos a cada 1.000 litros. O Brasil exporta 1 trilhão de água e cobra 0,2 centavos das multinacionais. Enquanto nós aqui pagamos o quê? R$2 por menos do que 1 litro de água. Mas a água da pena é barata. É a melhor água que tem. Água da melhor que água mineral. A melhor água mineral. Dona Magda, eu só gostaria de ter 10 segundinhos. Não, tem até mais, porque senão eles não vão deixar de falar. Não, mas não é um problema eu falar, eu gosto de ouvir o pessoal falar. Agora, eu acho o seguinte, que acusar o Bolsonaro tem dito muita coisa que eu não concordo, O único aqui da mesa que conhece ele, que conversou, que entrevistou ele na época do Rio de Janeiro, fui eu. Então, o temperamento dele, esse aí, ele não vai mudar. E quem votou nele, votou sabendo que ele era assim. Isso aí também não vai mudar. Agora, como é que em 6 meses ia acontecer tudo isso? Esse processo de desmatamento já vem há dezenas de anos, desde a década de 50. Desde a década de 50. Da época ainda do presidente Eurico Gaspar Dutra, quando ele fecha os primeiros cassinos, Quitandinha, etc, Cassino da Urca, aquela coisa toda. Começou isso aí em 1950 e vem crescendo. Na época do Juscelino Kubitschek, quando houve a criação de Brasília, aquela invasão do Cerrado brasileiro, porque foi uma invasão do Cerrado, queriam colocar a capital lá, etc. Muita gente acha que foi um erro, outros acham que foi a ocupação real do Brasil. Então, quero dizer para vocês que é impossível que esse governo, que tem apenas 6 meses, não estou defendendo o governo, sou contrário a essa política de agressividade que o Bolsonaro tem, mas é o temperamento dele. Mas eu sou contrário, eu não gosto de determinadas coisas que ele diz. Mas ele mostra, pelo menos, aquilo que ele é. Ele é assim. Outros mostravam uma faceta de pudor quando eram, em verdade, despudorados. É por isso que o Brasil está virando uma república de farândula. Farândula é um grupo de maltrapilhos. Só segunda-feira eu vou saber o que é isso. Eu vou ter que pesquisar. Tu não sabe isso. O Felipe não sabe. Não dá mais tempo. Não, é impressionante. Não pode. Terminou já? Não, pode concluir. A tua farândula. Eu tô perdido ainda na Eu tô atrás da tarântula. É um grupo de maltrapilhos. É isso que nós estamos virando o país. E não é de agora, não é nesses últimos 6 meses. Isso já vem há muito tempo. O país cresceu, nós temos que crescer. Temos que ouvir todos. Isso que esse menino falou é real. Nós temos que discutir, nós temos que fazer um consenso, mas um consenso pelo bem no Brasil. Não aquela história dos 2 burros, 2 montes de feno e 2 burros. Um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Aí ninguém come nada, todo mundo morre de fome. União. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até segunda-feira, quando logo depois do Jornal da Pampa nós voltamos com atualidades. Um beijo grande, aproveitem o final de semana.